E hoje vamos de policial. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar do livro Sem Culpa, da Cara Hunter. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Porta Editora o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada. Este é o 6º livro da Cara Hunter, publicado em Portugal, se não me engano. Eu tive o gosto, o prazer, o privilégio, que quiserem, de conhecer a Cara Hunter na Feira do Livro de 2022. Tivemos uma conversa muito agradável com a autora e com a tradutora, a Cláudia Ramos, que continua a traduzir primorosamente os livros da Cara Hunter. E foi uma conversa muito, muito interessante e eu, assim que peguei no livro, recordei-me dessa conversa. O livro continua-nos a falar do nosso inspetor, que desta vez é um inspetor mais calmo, mais pacífico, melhor, que está, se quiserem, de bem com a vida e, portanto, acaba por expressar também ele, quer na sua vida pessoal, quer na sua vida profissional, essa a relação com esse bem-estar que se percebe nas suas atitudes e na sua forma de olhar o mundo, se quiserem. Bom, este livro começa de uma forma inusitada. Este começa com um tiro, portanto, houve numa quinta mais ou menos isolada, houve-se um tiro, alguém chama a polícia vai lá e um homem está morto na cozinha. Quem vive naquela quinta? Duas pessoas já de uma certa idade que alegam que foram vítimas de um assalto. E que, portanto, o tiro foi dado em legítima defesa. Só que, bom, quando se começa a investigar e quando se começa a olhar para aquilo com alguma atenção, há incongruências que levam a que a nossa equipa seja chamada para intervir e levam a que a nossa equipa investigue a fundo aquilo que se passa, pois consideram que, na realidade, é capaz da história não estar assim a ser muito bem contada. Tanto mais que a nossa vítima não tem documentos, não tem telemóvel, não tem nada que o possa identificar. E mais uma vez a Cara Hunter consegue criar um livro que nos leva, através da sua escrita, pelos meandros desta história e que nos leva, se quiserem, por uma história tão intrincada, mas tão bem contada, que nós vamos seguindo o raciocínio não só das personagens que fazem parte da equipa, mas também de todas as outras personagens à volta que estão de alguma forma ligadas ao acontecimento. Vocês sabem que os thrillers, para falar sobre eles, é assim, muito complicado. Sabem que os thrillers, para poder dar opinião, é algo que a mim me angustia, porque eu não quero dizer muito ou não quero dizer nada, porque acho que nos thrillers nós temos que ir assim às escuras, mas a verdade é que neste eu acho que ainda temos que ir mais, porque a quantidade de reviravoltas, a quantidade de elementos que a Cara Hunter nos vai dando ao longo do livro acaba por ser tão grande que eu às 2x3 pensei, manda para Deus, não quero sequer imaginar como é que isto acaba, porque eu já sei que com esta senhora eu não vou conseguir nunca descobrir como é que isto acaba. A Cara Hunter tem a primazia de nos dar depois outros elementos muito importantes, como relatórios, como entrevistas. Ela transcreve tudo, como, por exemplo, neste livro ela acaba também por transcrever mails, por transcrever partes de um programa, de um documentário da Netflix, sobre, às 2x3, sobre um caso, se quiserem, cá está, a transcrição do elemento da Netflix. Portanto, ela dá-nos um conjunto de elementos e dá-nos um conjunto de situações que acabam por ser diferentes, que acabam por ser distintas e que acabam por, de alguma forma, complementar o livro, dando-lhe veracidade e dando-lhe autenticidade. E é esta verdade
que a Cara Hunter nos vai dando ao longo do tempo, é esta verdade que a Cara Hunter nos vai dando ao longo do livro e que acabam por tornar as suas histórias, se quiserem, viciantes e avassaladoras. Esta, mais ainda, porque acaba também por ser uma história de família. Uma família que se quer mostrar perfeita e que acaba por ser uma família que não é tão perfeita quanto aquilo que nós quanto aquilo que ela quer fazer-se passar. Até porque nós percebemos mal, começamos a conhecer esta família e o seu passado, que alguma coisa ali não está bem para ter desencadeado aquela sequência de acontecimentos. Nesse sentido, este livro é uma investigação de que o que parece não é. Ou seja, é uma investigação de que há aquilo que nós pomos para os outros e há aquilo que na realidade existe. Há aquilo que nós tentamos mostrar para os outros e há aquilo que na realidade existe. E às duas por três o leitor, ou pelo menos esta leitora, ficou de alguma forma baralhada a tentar perceber o que era ilusão para os outros e o que era a realidade. No entanto, também, sejamos honestos, todos nós fazemos um bocadinho isto, não é? Às vezes queremos limar aspectos que achamos que são menos próprios para... que são nossos, mas que nós achamos que são menos próprios, queremos limá-los para que os outros não se apercebam, ou pelo menos para que os outros não achem tão graves como aquilo que nós achamos. Para mim foi um crime sombrio, para mim foi um crime perturbador, mas por outro lado é aquele livro, escrito pela Cara Hunter, obviamente, que não nos deixa parar e que nós ficamos de tal forma viciados que não conseguimos deixar de ler o livro. E só paramos no fim. Pronto, é assim. Os livros da Cara Hunter têm esta particularidade que é nós não conseguimos deixar de ler. Para além deste crime, obviamente, temos a vida pessoal desta equipa, a vida pessoal daqueles que nós já conhecemos dos outros livros e que vai evoluindo, inclusive incluindo a do nosso inspetor-chefe. Temos a vida de novos elementos que vão sendo introduzidos nesta equipa, porque a vida também não para. Vamos falando de alguns elementos desta equipa que a abandonaram. E vamos, portanto, tendo também esse aspecto da parte da vida real destes inspectores que têm que lidar com estas verdades, mas que acabam por ser pessoas e acabam também, muitas vezes, estes crimes e estas histórias acabam por condicionar a sua própria vida pessoal e a forma como eles veem o mundo. E isso está muito patente e é muito interessante nos livros da Cara Hunter. Uma das coisas que eu gosto muito nos livros da Cara Hunter é esta ideia de que são pessoas, têm vida e, como tal, têm momentos em que estão melhores e momentos em que estão piores. E neste livro o nosso inspetor-chefe está num momento muito bom a nível pessoal e, sobre esse ponto de vista, isso também se transfere para os seus pensamentos, para a forma como ele encara as coisas que vão acontecendo nesta inspeção, e isso é muito interessante também de ver, a sua evolução enquanto pessoa. A escrita da Cara Hunter é aquilo que nós já sabemos, que é uma escrita viciante, uma escrita galopante, uma escrita com algum humor, o que é sempre muito importante nestes livros, e aquela construção que nós não conseguimos parar e que acabamos por... e que acaba por nos levar para onde ela quer. Este, por maioria de razão, é um livro de tensão, é um livro que a mim, de alguma forma, me tocou, até porque é um livro onde o papel da mãe é muito falado, o papel da mãe é muito visto e, como devem calcular, neste momento ainda é uma coisa que mexe comigo, e já estou a falar demais, mas faz com que o enredo flua, faz com que o enredo se desenvolva e faz com que a história tenha aquilo que é necessário para que nós não queiramos pousar o livro. Ela faz aqui também o que faz nos outros livros e que eu particularmente gosto muito, que é o leitor vai descobrindo o que é que acontece
ao longo do livro, ou seja, nós vamos tendo acesso às descobertas da polícia, às investigações que a polícia tem, àquilo que a polícia vai construindo também a partir das provas que lhes vão aparecendo, isto por um lado. Mas por outro lado, vamos tendo também aquilo que as pessoas envolvidas, culpadas ou não culpadas, mas as pessoas envolvidas vão pensando sobre o assunto e vão refletindo sobre o assunto e nos vão dando elementos muitas vezes que a polícia não tem. E, portanto, sobre esse ponto de vista, nós conseguimos ver os dois lados da situação e conseguimos ver os dois lados dos acontecimentos, ou seja, conseguimos perceber o que é que, até onde é que a polícia foi, o que é que a polícia não sabe que eu já sei e onde é que a polícia está enganada face àquilo que eu já sei e ela não sabe. Não sei se me expliquei bem, mas é por aí. Portanto, temos esta permanente ideia, que eu não sei se é verdadeira ou falsa, isso vai depender de vocês de lerem o livro, mas temos permanentemente esta ideia de que nós sabemos mais do que a polícia, que é algo que dá algum sentido de que, e é aí que nós depois vamos esbarrar, de que, eu sei mais, portanto, eu enquanto leitor sei mais do que a polícia, portanto, eu enquanto leitor posso de alguma forma tentar perceber o que é que vai acontecer no fim, porque eu tenho mais informação do que a polícia. Com esta leitora, esqueçam. Não dá nunca, não vale a pena. Com esta autora e com esta leitora, não vale a pena. Já desisti, neste livro tive a ideia certa, tive a certeza que não vale a pena, porque na realidade pensei em vários finais, pensei em vários elementos e só muito próximo, mas mesmo muito próximo do final, quando eu digo muito próximo é assim 2 páginas antes, é que eu consegui perceber qual era a volta que ela ia dar e para onde é que ela se dirigia. E pronto, digam-me se já leram a Cara Hunter e se já leram algum livro desta coleção dela que é fantástica. Se não leram, tem aqui o último lançamento dela. Não é preciso, penso eu, nós vamos tendo informações da equipa sobre aquilo que lhes aconteceu anteriormente, por forma a que vocês quiserem começar por este, possam começar. Obviamente não têm uma proximidade e uma relação tão profunda com as personagens que fazem parte da equipa se começarem por este, mas o facto de começarem por este não invalida que percebam o livro e não invalida que desfrutem do livro, porque o que é necessário ela dá-nos e, para além disso, o crime é um crime que começa neste livro e termina neste livro. E, portanto, sobre esse ponto de vista, não temos qualquer motivo e qualquer problema. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.